Fala galera, estamos aí com mais um vídeo e iniciando mais uma série de mensagens com o tema Igreja Imatura. E muito se é dito, principalmente nos dias de hoje, sobre uma igreja imatura, que estamos vivendo esse tipo de fase de uma igreja imatura, uma igreja cheia de mimimi e cheio de nome toques. Mas o que seria uma igreja imatura? O que eu quero falar sobre hoje, iniciando hoje, é sobre algumas características de uma igreja imatura. E para falarmos sobre características sobre uma igreja imatura, nada melhor do que basearmos a nossa mensagem na primeira carta de Coríntios, porque era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra de Deus, mas era uma igreja imatura. Era uma igreja que existiam problemas que não eram para acontecer se a igreja fosse madura, se a igreja tivesse ali uma maturidade ali maior. E várias versões, várias palavras da Bíblia, várias mensagens, vários versículos são falados para a gente alcançar maturidade. Paulo mesmo ele diz isso em várias cartas. Ele diz isso na carta aos Efésios, nas cartas aos Romanos, aos Gálatas, a igreja de Tessalônica. Então, Paulo sempre ele vai falar sobre isso, que ele quer que os cristãos, ele quer que as suas igrejas que ele construiu, que ele fundou ali, elas alcancem ali ao nível de maturidade. Então vamos falar um pouco mais sobre isso? Hoje iremos falar sobre a primeira característica de uma igreja imatura. Então, essa primeira característica da igreja imatura é divisões na igreja. Olha só para você ver o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, verso 11 ao 13. Vai falar assim, ó: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, baseado ali na carta de Coríntios, a primeira característica de uma igreja matura que a gente vai ver é divisões na igreja. E olha para você ver, naquela época ali, na igreja de Corinto, existia divisões, porque um falavam, eu sou de Paulo, né, eu sou seguidor de Apolo, ou então eu sou seguidor de Pedro, ou então tinha aqueles mais espirituais que falavam, mas Paulo, Apolo e Pedro não está com nada. Eu sou seguidor mesmo é de Cristo. Então existiam essas brigas, essas divisões, esses partidarismos ali na igreja. E hoje também não está muito diferente. Hoje eu escuto muito, e eu acredito também que muitos de vocês escutam pessoas falando, quem que vai tocar hoje na igreja? Quem vai cantar? Vai vir alguém famoso? Quem que vai pregar? E a gente fica preocupado com pequenas coisas. Ah, eu sou seguidor de fulano. Ah, eu sigo muito fulano. Não tem nenhum problema você seguir um cantor cristão ou um pregador porque você gosta do tipo de mensagem, porque você gosta do tipo da música, das canções que ele cria. Mas a partir do momento que você só faz determinada coisa, se aquele fulano estiver na igreja, ou então se você só assiste aquele fulano sem buscar outros conteúdos, sem buscar outras canções, aí sim você está dividindo a igreja. Aí você está sendo partidarista. Você só faz essa coisa por causa daquela pessoa, daquele fulano. E isso nós não devemos fazer, porque isso é sinal de imaturidade. Olha, uma segunda característica que iremos estudar hoje. O crente infantil versus o crente maduro, ou o crente carnal versus o crente espiritual. Olha o que Paulo vai falar. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mudanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio das quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, Paulo está falando aqui lá em 1 Coríntios 3, verso 3 ao 5, claramente da diferença ali de um crente infantil, um crente carnal, para um crente maduro ou um crente espiritual. Ele está falando assim, se há divisões entre vocês, vocês não estão agindo como mundanos, ou seja, vocês não estão agindo como carnais.
E isso não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que a gente chegue no nível de maturidade, que a gente possa discernir todas as coisas e não que haja inveja e divisões dentro da igreja. Ah, eu sou seguidor do pastor tal. Ah, eu sigo o meu líder ali, meu líder de célula, meu líder de ministério. Né? Se ele sair, eu saio. Se meu pastor sair, eu saio. A sua igreja é baseada no seu pastor, no seu líder de célula? Não. A sua igreja ela deve ser baseada em Jesus Cristo. Se o seu líder, o seu pastor tão querido sair, você deve permanecer na casa do Senhor, porque a igreja não é o seu líder, a igreja é o Senhor Jesus. E é Ele que é o dono da igreja, é Ele que é o líder da igreja. Então o nosso foco tem que estar nele, para nos tornarmos crentes maduros, crentes espirituais, para alcançarmos uma maturidade. Primeira coisa que temos que entender que não deve haver divisões em nossos corações a respeito de líderes, a respeito de igreja. Não deve haver também divisões em nosso coração a respeito de questão de, eu vou escolher o fulano de tal, vou escolher esse aqui, que eu acho ele é melhor. Como eu falei, não tem nenhum problema você gostar do tipo de pregação daquela pessoa, mas a partir do momento que aquele tipo de pregação ou aquela pessoa molda a sua vida e você deixa outros tipos, outros pastores, outros líderes, você deixa de escutar outros porque não é aquele seu pastor preferido, aí sim você está causando divisão na igreja e você está sendo partidarista. E isso não é um exemplo, não é um sinal de crente maduro. Amém, pessoal? Nós ficamos aí com mais um vídeo. Nós te esperamos no próximo, que iremos continuar com essa série de mensagens. Se você gostou, deixe um like aí e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe.